Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você estiver acompanhando essa reunião, né, muito massa. Obrigado por você estar ligado, sintonizado. Estamos aqui, ó, né, a Maria Celeste aqui acompanhada, Iago e eu, o apresentador Ian Vitor. Exatamente. E muito obrigado pela sua audiência, meu amigo do grupo Jornalistas UNASP, ou você, de qualquer curso, seja da comunicação social, jornalismo, publicidade, ou até de, de outra área. Esse vídeo, como eu disse no vídeo anterior, nós estamos falando sobre o código de ética. Agora, nós vamos falar sobre produção técnica em radiojornalismo, que é uma matéria bem parecida com redação de mídias sonoras. Então, vamos ter um flashback de redação de mídias sonoras em produção técnica de radiojornalismo. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com o Airbook, produção técnica. Pois é, meus amigos, produção técnica em radiojornalismo. Você que já assistiu alguma videoaula dessa matéria, ou se não assistiu uma videoaula, você acompanhou a aula gravada com o professor Edson Soper. E, tipo, quem assistiu a aula gravada foi muito massa, né? O Edson Soper, que ele é responsável, né, pela edição de som, né? Ele trabalha em mixagem de som. Quem já viu um vídeo sobre o novenário adventista, ele aparece, né, dando seu testemunho que ele foi responsável pela mixagem de som, né, o som dos instrumentos, encaixar tudo certinho para transformar naquela música maravilhosa, né? E Edson Soper, né, que é esposo da cantora Riane Junqueira, meu. Benção, a cantora Riane Junqueira, lembranças da nostalgia da música dela. Então, vamos iniciar produção técnica em rádio jornalismo. Né? Vamos abaixar aqui. Bem, aqui a introdução, né, que já mostra que vamos começar agora uma jornada pelo fascinante universo do jornalismo na rádio. Como nós estudamos no módulo passado Redação de Mídias Sonoras, nós estudamos e nós vamos estudar, né? Vamos relembrar sobre o universo fascinante do jornalismo na rádio e podcast. Exatamente. Criar podcast. Você que criou o podcast no módulo passado, que foi até um desafio, né? Quem entrou agora, tipo, entrou na faculdade de jornalismo agora neste módulo passado, nós criamos um podcast e já com um roteiro, né? Tipo, colocar vinheta de abertura, trilha sonora, um roteiro para você ler e um microfone, né? Como nós vimos na aula gravada, né? Os microfones, fone de ouvido, né? Microfone condensador, microfone dinâmico. Nós vamos entender isso durante a aula de produção técnica em radiojornalismo. Daí, a introdução. Vamos passar por sua história, suas memórias e controvérsias. Além disso, quero te convidar a apreciar junto comigo do belo ambiente de produção técnica jornalística. E o rádio, sem dúvidas, faz parte da vida de muitos de nós. Tem gente hoje que diz que ninguém escuta rádio é muito ultrapassado, rádio é ultrapassado, é coisa de velho. Não, a rádio continua até hoje e muita gente ouve, né? Porque como
graças à tecnologia, você pode escutar a rádio num aplicativo de qualquer emissora, né? Que é a chamada transmídia, que é você levar um meio de comunicação para vários caminhos. Isso é muito importante e também é uma ideia bem inteligente, né? Uma rádio, quer dizer, uma rádio que revolucionou graças à tecnologia. E os podcasts também, nessa pandemia, na pandemia da Covid-19, e agora está tudo na normalidade, graças a Deus, o pessoal só falava, olha, eu escutei um podcast, um Flow podcast, por delas. Qualquer podcast, seja de jornalismo político, jornalismo esportivo, jornalismo cultural, meu, o podcast revolucionou o jornalismo mundial, né? E a rádio se revolucionou graças à tecnologia. Então, isso é muito maravilhoso, porque tem gente que fala, oh, é ultrapassado. Que não. A rádio se revolucionou, foi trasladado por causa da tecnologia. Então, nós vamos entender, né, se você que leu o e-book sobre a história do radiojornalismo, os fundamentos do radiojornalismo, velocidade da informação, rádio no contexto da internet, pautas e roteiros no jornalismo, vocabulário, porque na rádio você tem que ter um vocabulário, um jogo de palavras. Você não pode usar algumas palavras, principalmente gírias. Tem a questão do regionalismo, que tem isso em algumas rádios, mas tem que tomar cuidado com gírias, repetições, né? A gente fala, né? Às vezes nós temos um vício de linguagem, tipo, né? E outras palavras, e, nem, pois é. Tipo, eu falo muito, pois é, pois é, pois é. E a pessoa, eita. E nós vamos entender o estilo de produtos radiofônicos e criação de podcast. E é muito massa, tipo, criar um podcast, porque é um teste, como eu disse anteriormente. É um teste para o futuro. É um teste do agora. Nós, como estudantes de jornalismo, rádio e TV, principalmente comunicação de rádio e TV, editar aqui um áudio, fazer decopagem e lembrar da deadline, o prazo de entrega. Olha, tudo pronto, já pode ser lançado perfeito, né? Então, agora roda a vinheta e vamos começar o nosso programa. Com vocês, Iago, Maria Celeste, se tiver alguma coisa, nós começamos, rodamos a vinheta. Ok, então vamos seguir o fluxo. Bem, radiojornalismo no Brasil e no mundo. Nessa sessão, iremos conhecer a história do rádio e sua relação com a notícia. Traçaremos um breve histórico da mídia, tendo em vista as modificações da produção até o modelo contemporâneo de fazer notícia no rádio. Então, nós vamos entender, né, o início do rádio, o início de uma era do jornalismo, né, o rádio, isso há anos atrás. Perguntas: como será um rádio visto de dentro? Como é possível seu funcionamento? Você já se perguntou? Parece mágica, mas na verdade há muita física envolvida. Vamos fazer uma viagem ao tempo, né? Nossa estação de partida é 1870, quando o físico escocês James Clerk Maxwell propôs a teoria de que a eletricidade se propagava em ondas. Então,
nós vamos entender isso, né? A questão da propagação de ondas. E quando se fala em propagação de ondas, a gente lembra de física. Então, quem entrou no curso de jornalismo, tipo, é um curso de humanas, e a gente fica surpreso. Como assim? Física? Tem ciências exatas no curso de jornalismo? Tipo, eu tô surpreso. Você deve estar surpreso. Como assim? Poxa, um curso de humanas e tem uma matéria que inclui exatas, física, propagação de ondas, hertz. Então, nós vamos entender isso. Então, como diz Didi Mocó, aguarde e confie. Vamos seguir o fluxo. O estudo de Maxwell demonstrou que as ondas eletromagnéticas se comportam de modo semelhante às ondas mecânicas. E aqui traz um exemplo. Quando jogamos uma pequena pedra na água, ação que forma pequenas ondas que se propagam em todas as direções. Podemos dizer, então, que as primeiras concepções modernas sobre o eletromagnetismo surgiram em Maxwell, a partir de um estudo que une eletricidade, magnetismo e óptica em uma teoria que nasce de suas equações. As equações de Maxwell, como ficaram conhecidas, né? Estão bem conhecidas. As equações de Maxwell. 23 anos Ian, depois. Oi, Iago, pode comentar. expande mais o texto, por favor. Sim, espera. Dá zoom no mais lá em cima. Sua esquerda. Aqui. Aí, Dá para ver? Espera. Bem, Hertz. Aqui, espera. Agora, 23 anos depois, em meados de 1888, Heinrich Rudolf Hertz, um alemão de Hamburgo, deslumbrado com as descobertas de Maxwell, criou um aparelho composto de duas hastes metálicas ligadas a uma espécie de gerador de alta tensão. Quando o gerador elétrico era acionado, faíscas causavam radiações elétricas que eram captadas por um receptor. Então, Heinrich Rudolf Hertz, né, teve essa ideia, essa descoberta, né? Hertz notou que a frequência das ondas que chegavam no receptor eram as mesmas do emissor, né? Como nas ondas mecânicas, confirmando o que Maxwell já havia anunciado. Não é à toa que afirma Jaworski, como observa Medinsky, a existência de ondas eletromagnéticas que se propagam no espaço foi teoricamente demonstrada pelo físico inglês James Maxwell, em 1870, e posteriormente comprovada de forma prática pelo alemão Heinrich Hertz, em 1888. Por tudo isso, em conclusão, tal unidade de medida da frequência ficou conhecida como Hertz, em homenagem ao seu descobridor. Então, aqui já mostra o descobrimento, o surgimento da unidade de medida da frequência, que é o Hertz, né? E até agora fugiu da cabeça como se calcula a frequência. Eita, meu. E tipo, para descobrir o Hertz, né? E isso é muito, como posso dizer, até hoje, para descobrir uma frequência do som, para calcular o som, a resposta é em Hertz. E na aula gravada pelo professor Edson Soper, quem assistiu a aula gravada, está no portal, ele disse, e é verdade, você pode descobrir na internet, o ser humano pode ouvir de 20
a 20.000 Hz, ou seja, a frequência do som que um ser humano pode ouvir é de 20 a 20.000 Hz. Né? Então, isso deixa claro sobre a frequência do som e também entendemos, enquanto nós, como jornalistas, principalmente nós jornalistas podcasters, né, na hora de editar um áudio, né, para divulgar uma informação, seja jornalismo político, entre outras áreas. E aqui mostra, historicamente, a construção original do aparelho de rádio, e é acreditado ao italiano, né? Guglielmo Marconi. Eu falei, Guglielmo Marconi, mais ou menos isso, né? E aqui é a historicidade do, do aparelho, né? Vamos chegar a chegada do rádio ao Brasil, né? A primeira transmissão ainda experimental aconteceu no Rio, então a capital nacional em comemoração aos 100 anos da independência do Brasil, com direito a discurso do presidente Epitácio Pessoa. A Rádio Sociedade, como assim é chamada, foi fundada por Edgar Roquete Pinto e um grupo de amigos em 1923. E aqui mostra essa polêmica, e falando sobre a Rádio Clube Pernambuco, chegada do rádio no Brasil. E aqui, ó, a história do rádio no Brasil começa a tomar outro rumo por volta da década de 30, quando receptores passam a ser produzidos no Brasil e, além disso, as rádios ganham autorização para divulgação de comerciais, o que propiciou a popularização e expansão dessa mídia, né? A história do rádio, né, ganha autorização para divulgação de comerciais, né, os comerciais no rádio, aquela jogada de palavras do locutor, né? Olá, meu amigo, bom dia, boa tarde, boa noite. E faz uma coisa maravilhosa, né? É uma maravilha o linguajar, o jeito jornalístico, profissional, na rádio, trabalho do locutor. E aqui os primeiros passos do radionalismo você pode entender aqui no e-book. Aqui, ó, rádios. Na década de 1950, várias rádios surgem no cenário do radiojornalismo. Entre elas estão, ó, Rádio Bandeirantes, Rádio Record, Rádio Tupi. O Tupi que foi fundado por um jornalista, Assis Chateaubriand, e Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Mais recente, em 1991, a estreia da Rádio CBN, Central Brasileira de Notícias, a primeira emissora a oferecer conteúdo de jornalismo 24 horas por dia. Emissoras como a CBN são conhecidas como World News. Outras surgiram seguindo o mesmo modelo e nota-se um público ávido em ouvir notícias através do rádio. Aqui veio o surgimento de emissoras, principalmente CBN. A CBN, ela é do Grupo Globo, né? Junto com o Globo News, TV Globo, e todo o sistema Globo, todo o Grupo Globo. E aqui mostra do rádio AM e FM, né? AM é Amplitude Modulation e FM Frequency Modulation, né? Que, óbvio, são as formas de transmissão de sinais de rádio. Ambos possuem informações na forma de ondas eletromagnéticas. Porém, a AM funciona modulando, variando a amplitude do sinal transmitido de acordo com a informação que está sendo enviada, porém a frequência permanece constante. De modo diferente, temos a tecnologia FM, na qual a informação é codificada pela variação da frequência das ondas e a amplitude é mantida constante. E aqui mostra a diferença entre o AM, vocês podem ver aqui, ó, oscilando, e o FM, né? Essa diferença. E parece que nós estamos
Relembrando os estudos de física, não é mesmo? O significado da modulação, prós, contras, fundamentos do radiojornalismo. Então, a importância do radiojornalismo, os fundamentos. E aqui, no momento, em sua obra, Manual de Radiojornalismo, Palavras de Barbeiro e Lima, diz o seguinte, uma frase que é muito importante, não só no radiojornalismo, como em todas as áreas do jornalismo. O importante é a notícia e não o jornalista. O que eu quero dizer? O que essa frase significa? Que o jornalista, ele não é o dono do fato. Ele é o porta-voz. Ele é o porta-voz das pessoas. Ele é o porta-voz da informação que está sendo transmitida ao leitor para receber em mãos. Olha, receber em mãos no celular a revista digital, lendo a revista digital da Veja, Exame, Folha, Jovem Pan, CNN, Estadão, revista impressa, ou seja, o jornalista, ele é o porta-voz das pessoas. Somos todos porta-vozes, né? E essa frase é muito importante e que isso fica de reflexão para nós. O importante é a notícia e não o jornalista. Então, o que é a radiojornalismo? Radiojornalismo é a forma de apresentar notícias ao público por meio de radiodifusão ou eletronicamente, via internet, por exemplo. Tradicionalmente, a transmissão é composta por programas baseados em áudio, os quais são destinados a determinado público-alvo e têm o objetivo de propagar informações. O avanço e o desenvolvimento da tecnologia trouxeram grandes impactos neste campo e podemos citar, como resultado disso, as web rádios e o chamado jornalismo online. Então, nesse primeiro parágrafo mostra o desenvolvimento do radiojornalismo, a transformação do radiojornalismo, né? Que nós temos hoje, as web rádios e o chamado jornalismo online, o jornalismo digital. Você vê muitos profissionais da comunicação que trabalham no jornalismo online, né? No jornalismo digital. Muitos são social medias, jornalista independente que tem um canal no YouTube. Por exemplo, a jornalista Leda Nagli, ela tem um canal no YouTube com o próprio nome, né? Canal Leda Nagli, que ela faz entrevistas, né? Já passou pela TV Globo antigamente, já passou na TV Brasil, que ela tinha um programa sem censura, e ela tem um canal no YouTube. Ela faz parte do jornalismo digital, pois ela é uma jornalista independente, o canal dela de entrevistas, tanto no YouTube quanto no Instagram. No Instagram, ela faz lives ao vivo, e é muito massa. A questão das web rádios, tem a questão da Jovem Pan, né? Que ela é um exemplo de transmídia, quando um meio de comunicação é levado para várias direções, né? As web conferências da Jovem Pan, né? Um exemplo disso, que ela tem um aplicativo Panflix, e você pode escutar no aplicativo, você pode escutar no carro também, né? A rádio, né? Você pode assistir a rádio, né? A revista eletrônica, o jornal da manhã, na TV ao vivo, e assim vai. Então, isso mostra que houve sim uma transformação no radiojornalismo e não é ultrapassado,
como muitas pessoas dizem, né? Ou a rádio chegou ao fim, ninguém mais escuta. Mas a rádio revolucionou graças à tecnologia. E aqui, o que é uma notícia? Né? Nós estudamos nos módulos anteriores sobre notícia. Na hora de fazer, se não me engano, foi na matéria de redação de notícias. Ou seja, então é um flashback do módulo anterior, né? É um flashback do módulo anterior, né? E é que toda notícia é uma notícia, um fato que merece ser contado, né? E isso é muito importante. Nós vamos entender sobre o que é uma notícia, o que fundamentas. Toda notícia deve apresentar fatos concretos, fato, né? É óbvio que toda notícia deve apresentar os fatos, a veracidade dos fatos, mostrar a verdade do que está acontecendo, né, ao decorrer do momento. Você foi responsável por essa pauta. Você vai no local, já fez a reportagem e tem o prazo de entrega, que é a deadline, né? Para já mandar na revista digital, já pôr no ar a reportagem que foi gravada. E a reportagem deve ter a veracidade dos fatos, sem a deturpação, ou seja, você gravou a reportagem e vai editar essa reportagem. Lembrando que o jornalista, ele não é o dono do fato. Ele não é o dono do fato para fazer o que ele quer, mudar o que ele quer. Tipo, frases fora do contexto, colocar opinião num texto, entendeu? Então, é isso que toda notícia deve apresentar, os fatos concretos. Toda notícia é o relato de um evento atual, ou seja, a informação sobre algo que aconteceu, que acabou de acontecer, perdão, está acontecendo ou acontecerá em breve. Só é notícia se os fatos forem recentes. É a questão da relevância. Uma notícia bem relevante do que está acontecendo neste momento. Um exemplo é a manifestação, o bloqueio dos caminhoneiros nas rodovias. É uma notícia de bastante relevância, porque é um fato recente e nós estamos vendo, né, as manifestações e a PRF lá nas estradas desbloqueando as manifestações para os caminhoneiros seguirem viagem e outras pessoas seguirem viagem, férias, trabalho e por aí vai. Então, é uma notícia que mostra um fato recente, uma notícia com relevância. A notícia sempre será sobre algo que não era conhecido antes. Toda notícia, necessariamente, é uma novidade. Isso explica a corrida pela notícia em primeira mão. Ou seja, a corrida pela notícia chega de primeira linha. A gente imagina um muvuco na redação, né? Uma redação de uma emissora, opa, digitando aqui uma notícia, né? Colocando tudo. Outra pessoa, um fotojornalista, colocando uma imagem, uma foto perfeita para colocar no jornal impresso e depois para ser divulgado, né? E isso daí mostra a corrida pela notícia. O jornalista fica 24 horas. É como o Iago mencionou, né? Você recebe um e-mail do jornal que você assinou e você já lê as páginas. Depois você escuta o podcast enquanto você estuda, né? Tipo, imagine só, você estuda jornalismo e escuta uma notícia. Opa, olha, isso combina. Você, durante a viagem, você escuta um podcast, uma rádio, e isso é muito massa, né? Você ficar ligado e sintonizado
assunto naquele momento, né? E aqui o exemplo que no e-book traz, né, sobre se um jornal publicasse hoje um texto descrevendo o que aconteceu no 11 de setembro, como ficou conhecido o atentado às Torres Gêmeas no World Trade Center, em Nova York. Não seria uma notícia, pois aconteceu há anos e já não é mais novidade. Porém, contudo, todavia, mas, se hoje houvesse um desdobramento do caso, se encontrassem, por exemplo, um novo suspeito envolvido no ataque, isso sim seria uma notícia e das boas. Lembrando que esse exemplo a gente está relembrando redação de mídias sonoras com o professor Teilson Lima, nosso professor de letramento, e tipo um novo suspeito, ou até mesmo testemunhas de pessoas que sobreviveram ao atentado no World Trade Center, no dia 11 de setembro de 2001. Né? Um acontecimento que foi trágico, triste, né? Um acontecimento terrível, de pessoas que tentavam sair do prédio e muitos perderam a vida, infelizmente. Né? Como você deve ter notado, as últimas 24 horas são cruciais para a notícia. Afinal de contas, em todo instante há algo novo a ser contado. E isso imprime sobre o jornalismo uma dinâmica acelerada e ritmo próprios. Devido à estrutura mais simples, geralmente operado por uma única pessoa, como diz Jaworski, abre aspas. O radiojornalismo consegue aproveitar com excelência a característica mais marcante do veículo, o seu imediatismo. Fecha, fecha aspas. Ou seja, a característica mais marcante de um veículo de informação é o imediatismo. Trazer uma notícia de imediato. Olha, urgente, olha, breaking news, manifestações sendo, acontecendo aqui na rodovia Regis Bittencourt, em São Paulo. Breaking news, manifestação dos caminhoneiros interromperam a BR 174, que liga de Manaus a Boa Vista. Breaking news. Então, o radiojornalismo traz o imediatismo, traz notícia de primeira linha na rádio. Quando você escuta uma vinheta na rádio, né? Eu lembro quando eu escutava o campeonato sergipano, quando eu morava em Aracaju, eu morava próximo do estádio, o Estádio Batistão, né? O Lorival Batista. Passava jogo do Confiança e do Sergipe, os dois maiores times do estado. E eu ouvindo o jogo na rádio Aperipé FM. E eu estudava de manhã, lá em Aracaju. E a vinheta do narrador. Assim, a vinheta da emissora. Aperipé FM. Aí veio a vinheta do narrador. José Antônio Marques. Bora lá, que está começando mais uma partida do Confiança contra o Sergipe no Campeonato Sergipano 2022. Aí o som. Bora! Tá começando mais uma partida. Então, isso traz na marca do radionalismo o imediatismo, a notícia de imediato, velocidade a 1000 por hora. E aqui, ó, as 6 interrogações da notícia, o lead, né? O que, quem, quando, onde, como e por quê. E o tempo está acabando, eu vou já enviar, já vai derrubar essa reunião, mas obrigado pela sua audiência. Você pode ler aqui o e-book à vontade e escute, comente, compartilhe esse vídeo. E nós vamos encerrar aqui, o tempo está acabando, e nos vemos na próxima, se Deus quiser.
E muito obrigado, você que está ligado e sintonizado. Um abraço e a gente se vê até breve. Tchau, meus amigos. Tchau, Maria.